nos últimos dias. Gênesis capítulo 19, versículo 23 até o versículo 29. Deixa eu perguntar aqui, quantos acreditam aqui que esta geração é a geração da volta de Jesus? Amém. Agora abaixa a sua mão. Quantos aqui estão preparados para a volta de Jesus para esta geração? Louvado seja Deus. Amém? Então abra conosco Gênesis capítulo 19, versículo 23 até o 29. Meu irmão, abra seu coração nesta noite. Não permita que nada ou ninguém tire a sua atenção, porque com certeza Deus nos fala por meio dos louvores, da adoração, mais especificamente por meio da exposição da palavra de Deus. Todos acharam? Gênesis 19, versículo 23. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da terra e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Fecha sua Bíblia agora, fecha também os seus olhos, e nesta oportunidade, uma vez mais, fale com o Senhor. Peça a Ele para ministrar o seu coração. Santo Deus e eterno, bendito e maravilhoso, majestoso e glorioso Pai, nós queremos render graças ao Senhor por mais um dia em Tua presença. Queremos render graças ao Senhor porque se estamos de pé, é porque o Senhor, com graça, misericórdia e bondade, tem sustentado as nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada irmão que aprove o Senhor trazer aqui nesta noite. Aqueles que estão em casa acompanhando através do nosso canal oficial, Deus abençoe de igual forma a vida deles. Senhor, ministra a Tua palavra, fala conosco, Senhor. Nós precisamos de uma palavra, Senhor, de consolo, mas também de confronto, de conforto, de edificação para as nossas vidas. Espírito Santo, toma a nossa mente e o nosso coração. Nós te bendizemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor diz amém. Irmãos amados, presta atenção aqui nesta noite. Eu quero começar essa palavra com uma advertência solene do nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 32, em que ele traz aos seus discípulos e a nós aqui uma advertência. Ele simplesmente fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos repetir? Lembrai-vos da mulher de Ló. Interessante que o Senhor Jesus, Ele nos convida, não nos convida a lembrar acerca de Abraão, acerca de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés, de Ruth, de Esther, de Rebeca, de Sara, mas Ele simplesmente nos convida a lembrar de alguém que se perdeu por um ato de desobediência.
desobediência, meus irmãos e irmãs. No meio de tantas pessoas que Jesus ele poderia dizer: lembrai-vos de fulano, de ciclano, de beltrano. Mas ele traz essa advertência a nós, dizendo que nós precisamos trazer a memória, a recordação, lembrar de alguém cuja vida se perdeu pelos simples atos, podemos dizer assim, um ato de desobediência. E quando o Senhor, amados irmãos, traz essa advertência, Ele está simplesmente trazendo em mente os dias que antecederão a sua volta. Porque veja que neste mesmo texto de Lucas capítulo 17, ele vai dizer: pois assim como foi nos dias de Ló, assim também há de ser nos dias em que o Filho do Homem há de se manifestar. E ele traz essa palavra dizendo: lembrai-vos acerca da mulher de Ló, trazendo aqui para as nossas vidas, amados irmãos e irmãs, o que podemos lembrar acerca desta mulher, que a Bíblia nem sequer menciona o nome dela. A Bíblia não menciona qual era o nome da mulher de Ló, mas ele diz: lembrai-vos acerca da mulher de Ló. E o que nós podemos lembrar acerca desta mulher? E eu enumerei aqui alguns pontos que nós nessa noite precisamos trazer à memória, lembrar acerca de alguns fatos relacionados a esta mulher. Toma nota. Primeira coisa que nós precisamos lembrar acerca da mulher de Ló é que ela estava cercada de privilégios religiosos. Se você parar, meu irmão, irmã, para estudar acerca de Ló, quem foi Ló? Todos nós sabemos que Ló era sobrinho de ninguém mais, ninguém menos do que o patriarca Abraão, que é considerado o pai da fé. Então significa que ela estava cercada desse privilégio religioso de ser parente, podemos dizer assim, do patriarca Abraão. Ela tinha o seu esposo crente. Ló era um homem temente a Deus. Ló era um homem piedoso, que com certeza havia simplesmente desenvolvido a mesma fé de Abraão. E essa mulher, de certa forma, ela está envolta desses privilégios. Provavelmente ela deve ter vivenciado desde o chamamento de Abraão, em que Deus aparece a ele dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu hei de fazer de ti uma grande nação. Com certeza ela pode ter presenciado esse chamamento, ela pode ter visto outras ações miraculosas na vida de Abraão. Então veja que ela estava cercada, irmãos, desses privilégios. O marido crente, qual é a esposa? Estando na igreja, o desejo de um marido crente, um homem piedoso, servo de Deus. Ou qual é o irmão estando na igreja, que não almeja uma esposa piedosa, devotada, santa, crente, fiel ao Senhor? Ou qual é o pai ou a mãe que não deseja ou almeja os filhos rendidos, vivendo na presença do Senhor? Se você tem isso, você pode ser considerado uma pessoa privilegiada. Se você, filho, tem um pai que é crente, a mãe crente, os irmãos crentes, você pode levantar suas mãos e dar graças a Deus. Você, esposa, que tem um homem piedoso, você também tem motivos para adorar, glorificar e engrandecer a Deus.
Então veja, amados irmãos, que mesmo apesar de todas essas oportunidades, privilégios vivenciados pela mulher de Ló, ela morre sem a graça de Deus. Isso significa, irmãos, que não adianta a pessoa estar cercada de privilégios, se ela ainda não teve um contato, não teve a sua vida transformada pelo Evangelho de Cristo. Nada adiantará se os seus pais forem crentes e ainda você que aqui está não ter o seu coração convertido, voltado para o Senhor. E há pessoas, irmãos, que simplesmente estão vivendo na mesma semelhança da esposa de Ló, cercada talvez de privilégios. A palavra tem sido exposta, a ministração da palavra tem sido pregada. Essa pessoa, ela convive num ambiente religioso, ela ouve canções evangélicas, ouve pregações evangélicas, mas ainda não teve a sua vida transformada pelo Evangelho da cruz. E veja que assim como aquela mulher, nós também, o Senhor tem nos cercado de privilégios. Privilégio, irmãos, para nós estarmos aqui nesta noite, sabia disso? Que há pessoas que almejam, desejam estar no seu lugar, aí onde você está ouvindo a palavra de Deus, e talvez pela circunstância, alguma decisão errada na vida, simplesmente não pode estar aqui. E veja que privilégio nós temos de morar, viver numa nação onde a pregação da palavra de Deus é algo que nós podemos ouvir, sem sermos bombardeados, sem sermos atacados. Então veja que assim como aquela mulher, o Senhor tem nos cercado de privilégios. Mas precisamos entender, irmãos, que conhecimento de Deus e acerca de Deus, o convívio religioso não é suficiente para a salvação da sua alma. Precisamos entender que pelo fato de você ter uma esposa salva, isso não te torna uma pessoa salva. Precisamos entender, filho, que você tem uma mãe santa, um pai santo, um pai crente, não significa que você é salvo. Olhemos para a vida de Judas, em que teve o privilégio, irmãos, de conviver 3 anos com o Senhor Jesus Cristo, 3 anos e meio, não é? No entanto, se perdeu. Vendo, obtendo, observando, retendo os ensinamentos de Jesus e até como instrumento de Jesus naqueles dias. No entanto, Judas se perdeu. Por que não falar de Demas? Talvez andou com proximidade do lado do grande apóstolo Paulo, recebendo ensinamento, pregando o Evangelho. No entanto, a palavra de Deus diz: no entanto, Demas, tendo amado o presente século, se perdeu, meus irmãos. Que isso sirva para nós de alerta nesta noite. Cuidado. Talvez você possa estar aqui e ainda você não é salvo. Sua natureza ainda não foi transformada. Você ainda não foi regenerado. Você não nasceu de novo. Não foi transformado. E eu falo isso, irmãos, a certeza que o Evangelho nos traz essa garantia, essa certeza. Segundo, irmãos, o que devemos lembrar acerca da mulher de Ló? Precisamos lembrar que assim como ela, nós também temos sido avisados. Não foi por falta de aviso que aquela mulher se perdeu, irmã Neuza. Olha o versículo 12 do capítulo 19. Ela foi avisada por anjos.
Às vezes eu fico me perguntando: Senhor, será que haverá necessidade de anjos descer e alertar, despertar alguns crentes nesses dias? Acerca da realidade que nós estamos vivendo, irmãos. Será necessário Deus enviar anjos sobre a terra para dizer à igreja: acorda, ei irmão, desperta. O juízo é logo ali, os sinais estão aí. O que está faltando acontecer para que alguns desses dias que estão adormecidos na letargia, irmãos, se despertar para viver uma vida devotada ao Senhor nesses dias? Veja que essa mulher, ela recebe uma visitação de anjos na sua casa. Então os anjos disseram a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Versículo 13 ainda diz: pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem se aumentado, e tem se achegado à presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruir essas duas regiões, entregues ao pecado e à devassidão que era Sodoma e Gomorra. E olha, irmãos, presta atenção aqui no versículo 14, que Ló, ao receber este alerta, diz o texto que ele sai, e ele começa a comunicar aos seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, dizendo: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir essa cidade. No entanto, o versículo 14, na parte final, diz que eles acharam, porém, que ele gracejava com eles. Geração do mundo aí fora está na mesma situação, vendo os sinais, os acontecimentos, os avisos estão claros aos nossos olhos. Nunca se viu tantos sinais como nos sinais dessa geração, as profecias cumprindo diante dos nossos olhos, igreja. E muitos em gracejos, muitos vivendo a sua vida como se Jesus não fosse voltar nunca. Meu irmão, cuidado, acautelai-vos, porque o dia do Senhor está próximo. Versículo 15 diz que ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, olha, mais um alerta. Levanta, Ló, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui se encontra, para que não pereça no castigo dessa cidade. Como porém, se demorasse, pegaram-nos os homens, olha isso, irmãos, pela mão, e a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Deus, Ele é misericordioso, igreja. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que Ele não é tardio. Por mais que as pessoas pensam que é demorada a volta do Senhor, mas Ele virá no seu tempo, igreja. Diz que Ele é longânimo e misericordioso, não querendo que alguns se percam, mas que sejam salvos, igreja. Diz que Ele é misericordioso, de tal forma que os tiraram e puseram fora da cidade. E o versículo 17 vem um alerta mais forte para Ló, sua esposa, suas filhas, dizendo, o versículo 7, dizendo assim: havendo-os tirado para fora, disse um deles: livra-te. Diga para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, minha irmã, livra-te. Diga para ele: salva a tua vida. Diga para ele agora: não olhes para trás. Mais uma vez, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereça. Veja que os sinais, os avisos foram dados, os alertas foram dados a ela.
E esses mesmos avisos, irmãos, têm sido dados a nós nesses dias. Temos sido alertados, irmãos, pela palavra do Senhor Jesus acerca dos últimos acontecimentos, doenças, desastres, furacões, incêndios, maremotos, terremotos, tufões, catástrofes, guerras, rumores de guerra, a apostasia, o esfriamento do amor. Pergunto a vocês, estão ou não vivenciando esses momentos? Não estamos, igreja, vivenciando tudo aquilo que foi simplesmente alertado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz em Lucas capítulo 21, versículo 28, ora, ao começarem essas coisas a acontecer, exultai-vos, alegrai-vos e erguei a vossa cabeça, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima, igreja. A nossa redenção está próxima. Jesus está voltando. Brevemente, irmãos, a última trombeta ecoará. Brevemente o nosso Deus e Senhor descerá do alto dos céus com alaridos. Que podemos lembrar em relação à mulher de Ló? Precisamos lembrar de guardar o nosso coração, igreja. Guardar o nosso coração nesses últimos dias. A mulher de Ló havia saído de Sodoma, aqui, mas ela deixou o coração aonde, igreja? Lá em Sodoma. Faltou guardar o coração, faltou blindar o coração. E veja que a palavra de Deus nos traz também este conselho em Provérbios capítulo 4, versículo 23, em que Salomão diz sobre tudo que se deve guardar: guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Precisamos atentar para a mesma recomendação do salmista no Salmo 119, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Se há algo que a igreja nós precisamos fazer nesses dias é guardar o nosso coração. Guardar de quê, irmãos? Precisamos guardar da incredulidade. Precisamos guardar, irmãos, do saudosismo. Precisamos guardar, irmãos, do apego com as coisas deste mundo. Precisamos guardar o nosso coração de todo sentimento nocivo que atrapalha a nossa caminhada com Cristo. Precisamos guardar o nosso coração para não nos achar amando este mundo e as coisas que há neste mundo, meu irmão, minha irmã. E tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Em quarto, do que lembrar em relação à mulher de Ló, igreja, precisamos lembrar de fugir do pecado. O pecado, como diz o escritor de Hebreus, que tão tenazmente nos assedia, nos assegura, nos aprisiona nesta terra, que nos prende, irmãos, que nos manieta. Precisamos, irmãos, fugir, seja qual for a natureza do pecado, porque está escrito que o pecado leva à morte. O apóstolo Paulo diz que nada e ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. Mas o pecado, ele é tão tenaz, tão forte, que é suficiente para fazer separação entre nós e o nosso Deus. Isso está em Isaías capítulo 59, versículo 2, em que Isaías vai dizer: mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus.
Quanto a isso, os anjos estão dizendo a Ló e a sua mulher: não pare, fuja para o monte, fuja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, uma palavra para nós diz: fugir de toda a aparência do pecado. Aqui, bastou ela olhar para trás e nunca mais olhar para frente. Ela olhou para trás uma única vez, e através dessa olhada para trás, ela nunca mais olhou para frente. E eu fui pesquisar este termo, em que o anjo está dizendo para ela: olha, não olhes para trás. E aí, graças a Deus, pastor Boys me presenteou com a Bíblia de chave hebraico e grego. Muito boa, pastor. Eu não tinha essa Bíblia de estudo. E aí eu abri justamente nesta passagem, Gênesis capítulo 19, versículo 17, em que há essa advertência solene: não olhes para trás. E a palavra olhar para trás, irmãos, não é simplesmente um parar e olhar para trás. A palavra no hebraico é nambat, e significa olhar atentamente, significa considerar com prazer, significa esquadrinhar, olhar com aptidão, com desejo veemente, com cuidado, igreja, com zelo. E significa, irmã Beth, que ela olha para trás, não simplesmente olhar, mas ela olha considerando aquilo que ela havia deixado para trás. Ela olha com prazer, com saudade daquilo que ficara em Sodoma, irmãos. Isso é uma palavra de alerta para nós, igreja. Porque se há algo que a igreja nesses dias não podem fazer, é simplesmente olhar para trás no mesmo quadro ou na mesma condição da mulher de Ló. Há muitos que saem do mundo, mas o mundo está enraizado no coração, irmãos. Jovens, cuidado. Ela olhou para trás e nunca mais olhou para frente. Talvez você diga: mas é apenas um olhar, mas é apenas um pecado, é apenas um deslize, é apenas um feito, uma ação. Cuidado, meu irmão, o diabo pode estar à espreita da sua vida. Talvez seja o seu último ato, talvez seja o seu último olhar. Jesus vai dizer que nós precisamos olhar para frente. Paulo vai dizer isso: olhando, irmãos, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão diante de mim. Então lembre de uma coisa: fuja daquilo que te prende, meu irmão. Se o seu emprego está te manietando, te segurando, te sufocando, em que não há tempo para buscar a Deus, saia desse emprego, eu te digo isso. Se um namoro te sufoca, jovem, te prendendo, tirando o seu tempo da palavra, do culto, larga isso. Não é o evangelho que Jesus nos ensina: se o teu olho direito te faz pecar, arranca. É melhor entrar no reino de Deus cego, né? Eu só com o olho, ou com os dois olhos, e perecer no inferno. Eu sei que o que estou pregando aqui não agrada, mas meu compromisso é com a palavra e com o evangelho, irmãos. Fuja. Lembra de José? José fugiu, meu irmão. Fuja de tudo aquilo que te manieta, que te segura, que te aprisiona neste mundo. Em quinto e último, o que lembrar em relação à mulher de Ló? Lembra
que o dia do Senhor está próximo. Você pode dizer isso para a irmã que está do seu lado, irmão: o dia do Senhor está próximo. Está próximo. Sofonias capítulo 1, versículo 14 diz que o grande dia do Senhor está próximo. Está próximo o grande dia do Senhor e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo até aos guerreiros. É por isso que Jesus vai comparar os dias que antecedem a sua vida como os dias de Noé e os dias de Ló. Como é que eram os dias de Ló? Alguém aqui recorda? Comiam, bebiam, não, casava não tem essa expressão nessa parte de Ló. Casavam nos dias de Noé. Talvez isso traz uma nota para nós que os dias de Ló era bem mais corruptível, mais deteriorado, a moral, que não havia casamento naquela sociedade perversa. Então diz que comiam, bebiam, edificavam, compravam, vendiam, plantavam. Até quando, igreja? Até o dia que Ló saiu de Sodoma e Gomorra. E o que acontece? A Bíblia diz que fogo de enxofre consumiu a terra. O fogo de enxofre consumiu Sodoma e Gomorra como toda a terra da campina. E viu da terra subiu fumaça como fumaradas de uma fornalha. Destruiu as cidades das campinas, meus irmãos e irmãs. No entanto, o texto encerra dizendo que o Senhor tirou Ló do meio das ruínas. Eu encerro aqui dizendo, irmãos, de lembrar de algo. Lembrar de que o lugar onde Deus nos tirou não se compara para onde Deus está nos levando, igreja. O lugar onde Deus te tirou não se compara com aquilo que está reservado na eternidade para nós. Onde é que Deus te tirou? A Bíblia diz que Ele nos tirou da potestade deste mundo, principados deste mundo, do império das trevas deste mundo. E nos levou e nos levará para as mansões celestiais. Jesus disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E o que Deus tem reservado para você que está nesta noite? A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, que passou por maquinação, pensamento humano, são as que Deus tem reservado para nós, igreja. Ruas de ouro, mar de cristal, árvore da vida, a nova Jerusalém, igreja. Então, se há algo que você precisa lembrar, é de onde o Senhor me tirou, para onde o Senhor me levará, igreja. O reino preparado para cada um de nós. Chegará esse dia em que o próprio Cristo dirá: vinde, benditos de meu Pai, tome posse do meu reino. Isso tem que trazer alegria para a nossa alma, meu irmão. Isso tem que mexer com o nosso espírito. Nós, pecadores, irmãos, perdidos, sem a graça de Deus, merecíamos a condenação, o inferno. No entanto, aprove Cristo preparar para nós, irmãos, preparar para nós coisas gloriosas. É para lá que nós estamos indo, igreja. A Bíblia diz que lá não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá. A Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas, igreja.
Eu encerro essa palavra com 3 conselhos. O primeiro conselho é para você que ainda não tem Jesus como seu Senhor da sua vida. Entrega a sua vida para Jesus hoje, aqui e agora. Segundo conselho é para você que já tem Jesus, o Senhor da sua vida. A palavra é: aguenta firme, meu irmão. Não olhe para trás. Diga isso para ele: meu irmão, aguenta firme, aguenta mais um pouco. Suporta as provações, suporta o calor das lutas, suporta as dores, suporta as adversidades, suporta até mesmo a chacota deste mundo ímpio. Aguenta firme, irmão, aguenta firme, suporta. Pedro vai dizer: vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, e não suceda que descaiais da vossa própria firmeza. Aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme, pastor. Aguenta firme, irmã Janilda. Aguenta firme, suporta. Brevemente o nosso nome será chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aguenta, suporta, meu irmão. Suporta as provações, suporta as dores, suporta as decepções, suporta as provações, as tentações deste mundo. Pastor, mas fulano de tal está se desviando. Deixa, ora por ele, interceda. Mas você aguenta firme, suporta. E terceiro e último conselho: continue olhando para Cristo. Continue olhando para Cristo. Irmani, olhando para Cristo. Irmã, Cristo, para Cristo. Hebreus 12, 1 e 2 diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos, igreja, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. O cansaço às vezes virá, a apatia, as ofertas, os prazeres deste mundo, as tentações. Aguenta firme, suporta o que tenha que suportar. Não abra mão daquilo que está reservado para você na eternidade. Se coloca de pé no seu lugar nesta noite. A carreira que nos está proposta. Aqui, não é para trás que se olha. É para Jesus. É para Jesus, Gilberto. É para Jesus, irmão Chico. Para Jesus que se olha. Então essa palavra é uma palavra para nós aqui nesta noite. Não olhes para trás. É para Cristo que se olha. Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você vai fechar os seus olhos agora. Você que ainda não é salvo, você que ainda não tem Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, então eis um momento oportuno de você consertar isso, de você entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Ah, mas eu já sou religioso. A mulher de Ló também era. Ah, mas os meus filhos vão na igreja. As filhas de Ló também participava desses privilégios religiosos. Meu marido, a minha esposa é crente. Mas e você? Você tem certeza da sua salvação? Lembra da primeira pergunta? Quantos aqui acredita que nós estamos vivendo uma geração
da volta de Jesus ou do arrebatamento. Quantos aqui estão preparados? Jovem, você está preparado? Se não, entrega a sua vida para Jesus agora. Você que é salvo, permaneça firme. Amém? Abaixa a sua cabeça. Pastor, o senhor pode orar por nós? Pega o microfone amarelo, pastor. Você vai entregar, o pastor Boys vai interceder, vai orar pela sua vida nesta noite. Pastor, se o senhor quiser complementar ou falar algo, microfone amarelo, pega o microfone verde aqui para ele. Se o senhor quiser complementar algo, pastor, fica na liberdade. Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que o momento está chegando. Portanto, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Não importa se você acha que a sua fé é pequena, que você é fraco, coloque-a em Jesus. Se você estiver andando rumo a Jesus, mesmo que a sua fé seja pequena, continua, porque você vai ter a vitória. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que estamos vivendo os dias difíceis. Tudo, Senhor, que esperávamos, que líamos, que ouvíamos, está acontecendo. O mundo, Senhor, está caindo, despedaçando, tanta coisa horrível acontecendo de dia e de noite diante dos nossos olhos. Este mundo tenebroso, em que Satanás está com seu exército correndo por toda a terra, tentando destruir tudo e a todos a qualquer custo. Mas em nome de Jesus, vivamos pela fé. Senhor, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Não só nós que estamos reunidos neste lugar, mas vem, ó Espírito Santo, assopra a tua igreja, sobre a tua igreja, o teu avivamento, Senhor, para que o teu povo possa correr pela face da terra, pregando com a maior unção de todos os tempos, e pessoas se convertendo, chorando enquanto é tempo. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Nós choramos ao ver o sofrimento da humanidade, e nós precisamos de uma coisa só neste momento: da tua unção, ó Espírito Santo. Esta unção que nunca se ouviu falar, a maior de todas, Senhor, para que a tua igreja tenha poder, os teus filhos saiam pelas ruas e falem que chegou a hora, e as pessoas converterão chorando, Senhor, enquanto é tempo, porque bilhões estão caindo, indo para o inferno. Tenha misericórdia, Senhor. O Senhor continua amando a humanidade, o Senhor continua amando as pessoas, e nós te pedimos, Senhor, abençoa as pessoas que estão nos ouvindo aqui nesta noite, Senhor, despertando o coração de cada uma para estar na tua presença, despertando o coração de cada uma para se dobrar diante do Senhor em oração, em clamor, ó Deus, em obediência, Senhor, para que possam vencer as lutas e estar em pé na tua presença. Senhor, o fogo vai chover, a chuva de fogo e enxofre virá, e o Senhor está dizendo para o teu povo: apressa-te, levanta, anda, caminha, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a todos aqui, cada família representada nesta noite, tanto na área espiritual quanto material, dando vida, saúde, paz. E o Senhor aumenta a fé de cada um. Abençoa, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Que Deus continue ministrando ao seu coração. Podeis assentar. Nós queremos convidar a igreja neste momento